Graça e paz do Senhor, amém? Amém. É um privilégio estar aqui nessa noite. Como o pastor Leandro disse, meu nome é Thiago Farlon, eu tenho 35 anos, moro em Marataízes, no Espírito Santo. Estou acompanhado da minha esposa e da minha filha. Queria que você ficasse em pé rapidinho, que a igreja pudesse te ver, amém? Pode sentar, não precisa tanta propaganda. Deus deu para mim, então é minha. Chega de anúncio. E a minha filha também. Estivemos muitos anos atrás na Missão e Comunhão com alguns irmãos aqui, né? E pela primeira vez agora aqui na Bereana com o PC, e eu estou muito feliz e honrado de estar aqui. Trago um abraço da Igreja de Pastoreio, Igreja Apostólica Batista Boas Novas, lá em Marataízes. E quando você quiser ir uma região de praia, fica à vontade. 12 horas de carro para você chegar daqui lá, ou 1h30 de avião, né? E aí fica mais perto e você vai ter uma casa para se hospedar lá, fica à vontade. Então, queridos, como o pastor disse, nós não temos hora para acabar o culto. Eu estou muito à vontade. Se aperta aí que o Senhor vai falar certamente ao seu coração. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, se você quiser abrir a sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 4, verso de número 13. Diz assim: está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Eu vou ler novamente. Está escrito, criei e por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Você pode fechar os olhos por um momento? Pai, nós te damos graças, Senhor. Reverenciamos tua doce presença nesse lugar. Pedimos ao teu Espírito que ministra ao nosso coração, Senhor, a tua vontade para a noite desse dia. Pai, humildemente te peço que use a minha vida uma vez mais, Senhor, para que o corpo seja edificado, para que o nome de Cristo seja glorificado, em nome de Jesus. Quem crê nisso diz amém. Amém. Queridos, todas as vezes que subo num altar, quer seja na igreja que pastoreio ou em qualquer outra que seja convidado, meu coração vem carregado de fé. As mensagens que entrego são mensagens carregadas de fé, carregadas de esperança, de motivação. E não uma nem duas, diversas vezes tenho o ministério há mais de 12 anos já carregando essa unção pastoral. Algumas vezes pessoas me procuraram pós-culto, e não só comigo, com outros pastores de nossa casa também, dizendo: olha, eu estava vivendo uma vida horrível, eu estava como um caco, a minha vida estava toda travada, eu estava angustiado, depressivo, ansioso, mas depois dessa ministração, depois dessa palavra, depois disso que foi entregue no altar nessa noite, a minha vida tomou novamente um outro sentido. Eu fui encorajado, eu fui motivado e novamente a fé alcançou meu coração, e a partir de hoje eu vou viver em novidade de vida. Muitas pessoas já foram extravadas, muitas pessoas já foram encorajadas depois de uma palavra de fé. E talvez você entenda isso como um achismo da minha parte, mas não é isso que eu quero dizer para você nessa noite, porque não depende de quem está na plataforma, depende da palavra de Deus que aqui é entregue, depende do Espírito encontrando terra fértil no seu coração. E eu quero alertar você desde já, que nós somos seres criados para andar pela fé e através da fé. A Bíblia vai ser clara e vai dizer para mim e para você que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu posso cantar bem, eu posso tocar bem, eu posso pregar bem, eu posso ser presencial, eu posso fazer tantas e outras coisas, as minhas atribuições, cargos e ministérios. Eu posso ser excelente em tudo isso, mas sem fé eu não consigo agradar a Deus. Nós temos convivido na realidade ministerial de Marataízes com pessoas que administram o altar, mas não têm fé em seu coração. Pessoas que exercem
ministério, com dons e com muito talento, mas que não tem fé em seu coração. E a Bíblia diz que nós não agradamos ao Senhor se não tiver fé. Na nossa igreja, todos os domingos, todas as sextas, que são os nossos dias de reunião, de encontro, nós estamos do altar tentando injetar fé no coração das nossas ovelhas, tentando motivar através da fé, porque a fé ela vem, ela precisa ganhar lugar, espaço, mas ela precisa sair de mim, de você de alguma forma. A fé ela não é cumulativa, nós não somos apenas receptores de fé, nós não somos apenas pessoas que vêm para receber como um barril que acumula. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: o que é que você tem feito com a fé que existe no seu coração? A fé vem ao seu coração, mas ela precisa ser usada. O texto que nós lemos diz assim: criei e por isso falei. Primeiro eu acreditei, primeiro a fé tomou conta de mim, e depois de a fé tomar conta de mim, eu falo através da fé. E eu quero que você entenda uma coisa nessa noite: é exatamente nesse ponto que as coisas acontecem ou deixam de acontecer. Às vezes você olha para alguém na igreja e diz: nossa, olha a vida de fulano, espiritual como é, levanta as mãos, glorifica, pula, rodopeia, faz tantas coisas. Mas às vezes as coisas não movimentam na vida dessa pessoa. Não é dentro como acontece aqui fora. E eu gosto muito de usar Davi no Salmo 103, quando ele diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Alguns vão dizer que na matemática a ordem dos fatores não altera o resultado, mas aqui em Davi altera totalmente, porque antes é bendize, ó minha alma, é aqui dentro, onde ninguém vê, é no secreto do meu quarto, na frente do computador, na tela do meu celular, no meu trabalho, na minha faculdade. Bendize, ó minha alma, bendize o meu secreto, o meu interior ao Senhor. Depois tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. O levantar das minhas mãos precisa ser coerente com o meu coração, o abrir da minha boca precisa ser coerente com o meu coração. Eu não posso externar algo que não existe dentro de mim. E aqui o texto vai ensinar para nós que antes de falar, eu preciso acreditar. Antes de falar, eu tenho que crer, eu tenho que ter fé e aprender que a palavra não é uma semente que deve ficar morta no nosso coração. A palavra não é uma semente que deve ficar morta no nosso pensamento, no nosso sonho. A palavra é uma semente que tem que ganhar vida na nossa boca. Nós nos tornamos profeta quando verbalizamos aquilo que cremos. Profeta não é só aquela pessoa, talvez, que você fica querendo encontrar por um padrão de vestimenta. Não tem mais pele de camelo, não tem um cajado na mão, não está comendo gafanhoto, não está vivendo de mel silvestre, mas tem uma vida de oração, acredita no Deus que tudo pode, e quando abre a boca sobre a vida de alguém, Deus honra aquilo que é falado. Nós precisamos entender que nós somos os profetas da nossa geração. Nós somos quem mudará a circunstância e vida de outras pessoas. Às vezes você vai começar algo, vai empreender na sua vida, e você já começa dizendo assim: eu vou fazer isso aqui, mas não vai dar certo. É óbvio que não vai dar certo. É óbvio que você está fadado ao fracasso. Ainda não foi destravado talvez na sua mente que você é profeta da sua vida. E por favor, me ajuda a pregar. Olha para a pessoa mais bonita que está do seu lado e diz: você é um profeta. Para o outro não ficar com ciúme, olha para o outro lado e diz: você é um profeta. Querido, presta atenção, é exatamente na sua boca que a palavra vira profecia. O apóstolo Paulo, aos Romanos, capítulo 10, versículo 8, ele diz assim: mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. E aqui, às vezes nós nos perdemos. Por quê? Porque acabamos nos tornando religiosos. O religioso é aquele que guarda tudo, mas não vive nada. O religioso é aquele que pratica tudo, aquele que sabe tudo, mas não pratica nada. O religioso, ele é altamente receptor, cita versículos e mais versículos de cor, sabe referências mais que o Silas Malafaia, mas não consegue colocar em prática nada daquilo que sabe.
sabe e tem retido em você. 2 Coríntios capítulo 3, verso 6, a Bíblia diz: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O conhecimento é muito bom, mas ele precisa sair de mim e ganhar vida. O conhecimento é muito bom, mas ele precisa se manifestar através das nossas falas e através das nossas ações. Conhecimento sem uso é religiosidade. Você pode gostar muito de ver o pastor Leandro pregar aqui. Você pode gostar muito de ver o pastor Oscar pregar aqui no tempo que esteve. Você pode até gostar muito, e eu não quero olhar para você agora, de ver o David Leonardo no YouTube. Você pode gostar de quem for o pregador, mas se isso que é entregue para você, quer seja presencial ou no YouTube, não ganhar vida para você dessa porta para fora, na sexta-feira, no sábado, no domingo, na segunda, você tem se tornado um religioso sem perceber. Talvez você está sendo só um número aqui na Bereana. Talvez você está sendo apenas um religioso, um participante, um telespectador. Talvez você até ajuda em alguma coisa que é compartilhado com você a atribuição, mas você não está sendo profeta da sua vida e profeta dessa geração. Você não está ajudando a transformar nem mesmo a sua história e nem mesmo a história das pessoas que estão ao seu redor. E Deus te chamou para transformar histórias. Deus chamou para você viver uma vida abundante nessa terra. Você crê nisso? Diz amém? A pergunta que eu faço é: quantas quintas mais serão necessárias? Eu achei sensacional o slogan do culto: engate a quinta. Querido, quantas quintas mais serão necessárias para a sua vida destravar? Quantos cultos mais você precisa vir para que o Senhor faça a sua vida desabrochar e alavancar? Quantas ministrações, canções, quantas orações mais precisam para você ser tomado, inundado e transbordante de fé nesse lugar? Porque eu quero que você entenda uma coisa nesse momento: a fé não tem nada a ver com aquilo que eu estou vendo, nem mesmo com aquilo que eu estou ouvindo. A fé tem tudo a ver com aquilo que eu estou crendo. Às vezes a circunstância é horrível, o cenário é o pior, as notícias são catastróficas, mas a fé do seu coração transforma situações, muda situações. E presta atenção, a Bíblia diz, e eu quero enfatizar, que a fé para quem crê é falar. O texto é: eu criei e por isso falei. A continuidade: alguém creu e falou, aqueles que ouviram também creram e também falaram. Então, por favor, nessa noite você vai abrir a sua boca e vai determinar bênçãos na sua vida, na sua casa, na sua família, em um santo e poderoso nome de Jesus. Mas pastor, falar o quê? O que eu vou falar? Eu vou ensinar como era no princípio. Gênesis capítulo 1, verso 1 ao 3, a Bíblia diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Verso de número 3, a Bíblia diz: disse Deus, haja luz, e houve luz. Querido, eu vou clarear um pouco para você. Perceba a simplicidade do Criador. E eu não quero entrar no âmbito teológico da criação nessa noite, não. Isso fica para uma próxima vez, se o pastor Leandro tiver coragem de me trazer de novo nesse lugar. Mas perceba a simplicidade do texto. O verso 2 de Gênesis, a Bíblia diz assim: tudo estava um caos. A terra era sem forma, era vazia, havia trevas sobre as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então o cenário era trevas, abismo, caos, escuridão, sem forma, vazio. Verso de número 3, Deus disse: haja luz. Não entendeu? Eu te explico melhor, presta atenção. Deus não fala aquilo que Ele está vendo, Ele fala aquilo que Ele quer ver. O cenário é horrível, o cenário não tem nada de bom para falar. Deus não está falando: olha as trevas, olha como está sem forma, olha como é vazio. Não, o que o meu coração quer para esse ambiente é luz. Então eu falo o que eu creio e não aquilo que eu estou vendo.
Se Deus fala naquele cenário, olha as trevas como são trevas, eu não sei te explicar como, mas as trevas teriam que se multiplicar e ser ainda mais escuras. Se Deus fala da sem forma, eu não sei como, mas teria que ficar ainda mais sem forma, porque tudo aquilo que Deus fala acontece, aquilo que Ele determina acontece. Uma palavra não sai da sua boca e volta para si vazia, mas ela produz o efeito necessário. Só que Deus ensinou o princípio da criação para mim e para você. Deus ensinou que Ele fala o que Ele acredita, o que Ele quer ver, e não aquilo que Ele está vendo. E aí eu não entendo por que você fica falando assim: meu casamento está tão difícil, meu casamento não tem mais jeito, meu casamento vai acabar, meu casamento está indo por água abaixo. E você está falando e agravando a situação. Você está dizendo: as minhas finanças, esse mês eu não pago as contas, esse mês eu fico devendo, esse mês meu nome vai para o SPC. Você está falando tudo que você está vendo, mas ainda não começou a falar aquilo que o Deus, Jeová Jireh, o provisor, pode fazer na sua vida. Os meus filhos estão nas drogas, estão bebendo, viciado em pornografia, viciado em maconha, e você só comenta aquilo que você vê. O meu emprego, o meu chefe me persegue, eu não tenho um aumento, meus estudos eu não vou passar, vou reprovar mais um semestre, não paguei a faculdade, não passei nas provas. Querido, quer viver coisas melhores, quer viver um tempo melhor? Para de falar o que você está vendo e comece a falar o que você quer ver. A profecia nasce no seu coração e é verbalizada na sua boca. Crê nisso, diz amém. Amém. Pastor, como é que eu começo? Então eu te ensino. Começa dizendo assim: eu vejo paz na minha casa, eu vejo meus pais parando de brigar, eu vejo meu casamento em harmonia, eu vejo prosperidade nos meus negócios, eu vejo o melhor ano da minha vida, eu vejo a minha igreja crescendo, expandindo, eu vejo nós tomando conta do Americanópolis e Jesus sendo rei, Senhor desse lugar. Ver o defeito todo mundo vê, ver as dificuldades todo mundo vê. Abra a boca como profeta e fala aquilo que você acredita. Eu vejo a minha família rendida aos pés de Jesus, eu vejo a minha vida cheia do Espírito de Deus. Ele cantará. Por favor, você precisa começar a acreditar nisso. Nessa noite o Senhor quer te dar sabedoria para você entender o que está faltando na sua vida. Assim como Ele viu que no ambiente de trevas faltava luz, você vai abrir a boca para profetizar algo sobre a sua vida e sobre alguém. Deus não falou o que viu, Deus falou o que creu. E eu quero que você aprenda um princípio nessa noite, guarda isso no seu coração. O que eu vejo, eu guardo. Diga comigo: o que eu vejo, eu guardo. E o que eu creio, eu falo. Diga de novo: o que eu vejo, eu guardo. E o que eu creio, eu falo. E porque Ele declarou, Ele passou a ver. Todos nós estamos vendo quase tudo. A Globo principalmente faz questão de te mostrar a desgraça que está o mundo. Todos nós estamos vendo que tem problema como violência, crise financeira, crise moral. Nós estamos aí tomados por uma política suja e podre. Nós estamos vivendo num mundo em que jaz de fato o maligno. Mas a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: quem é que está falando aquilo que quer ver? Porque falar aquilo que existe é papel do William Bonner. Ele que diz: morreram 1 milhão de Covid, morreu isso e todo mundo foi assaltado, e a violência e isso. E ele diz até que o Lula é bom, e eu não quero nem entrar nesse mérito com você. Ele diz tantas e tantas e tantas coisas. É papel do William Bonner e da Renata Vasconcelos comentar o que é realidade. Mas é papel do profeta da Bereana CPC transformar a realidade. Começaram a falar que o índice de drogas vai cair nesse lugar, o índice de violência, de assalto vai cair, e a graça de Jesus vai ser manifesta. Presta atenção, não vai precisar você ir atrás de alguém. Com essas portas abertas, o vento de Deus vai soprar pessoas para esse lugar, pessoas que se renderão ao Senhor nesse ambiente. A pergunta: quem são profetas de vales? Cadê os profetas dos vales?
Ezequiel capítulo 37, verso 1 e 2, a Bíblia diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Verso 3, Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só Tu o sabes. Eu quero encontrar no capítulo 37 a hora que Deus pergunta para Ezequiel: Ezequiel, o que é que você está vendo? Deus não pergunta hora nenhuma para Ezequiel o que ele via, porque era muito óbvio. Ele via ossos, ele via morte, ele via sequidão, ele via ausência de vida. Deus não quer que você fique falando aquilo que você está vendo. E aí o Senhor pergunta a Ezequiel de uma forma muito pedagógica: Ezequiel, esses ossos podem voltar a viver? Ezequiel é um profeta e cheio de sabedoria, mas temendo diante de uma situação, diz: olha Deus, quem sabe é o Senhor. Tu sabes se eles podem ou não. Porque às vezes algumas circunstâncias da vida, elas parecem muito maior do que nós, elas vão muito além da nossa capacidade. Nós não temos resposta para tudo, nós não sabemos todas as coisas, mas o segredo sempre é confiar e depender de Deus. Ezequiel fala: Senhor, Tu sabes. Verso de número 4, a palavra de Deus diz: então Ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Mais ou menos Deus dizendo assim para Ezequiel: se sou eu que sei, deixa eu mostrar para você como é que faz. Abra sua boca e profetiza vida onde você enxerga morte. Abra sua boca, fecha os olhos se for preciso, porque às vezes os nossos olhos costumam nos enganar. Nós somos muito fracos com realidades que são contrárias à nossa vontade. O Senhor fala, e a palavra está repleta de versículos motivacionais como: as aflições do tempo presente não se comparam com uma glória que há de vir sobre as nossas vidas, mas às vezes as aflições são tão apertadas que a gente acaba se esquecendo da glória que há de vir. Ezequiel olhou e falou: Senhor, eu já orei tantas vezes, eu já profetizei tantas vezes, mas essa situação eu nunca peguei, então eu não sei como é que faz. O Senhor sabe se dá para fazer. Ezequiel, deixa eu mostrar. Abra a boca, profetiza, porque você precisa aprender a profetizar sobre aquilo que você perdeu o controle. É muito fácil para nós lidar com situações que nós já sabemos o que fazer. Você tem um remédio que você gosta quando está com dor de cabeça. Fulano diz para você: toma esse. Você: não, esse não, comigo funciona esse. Você já sabe o que fazer. Você já sabe o que fazer quando você tem uma dor no estômago. É esse, é o boldinho da vovó, é o que for que resolve para você. Você sabe. Só que a vida, ela é uma caixinha de surpresa, como dizia o Joseph Klimber. E nessa caixinha de surpresa aparecem para mim e para você situações que nós não vamos saber resolver. E aí, quando essas situações aparecem, muitas vezes nós temos a opção de desistir, olhar para trás, abandonar o projeto, desobedecer, escolher um caminho de fuga, mas nós temos também a opção de dizer: Senhor, me ensina o que eu tenho que fazer. Eu perdi o controle da situação, eu estou num beco sem saída, eu não sei para onde ir. Humanamente falando, não tem esperança. Humanamente falando, não dá para ir para frente, nem para trás, nem para o lado. Ou o Senhor abre o mar nesse lugar, ou o Senhor me faz andar sobre as águas aqui, mas o Senhor precisa me ajudar e me ensinar. E nesse caminho onde você diminui e permite que Ele cresce, Ele sempre se apresenta com cuidado, porque a Bíblia diz que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ezequiel falou: eu não sei o que fazer. Deus falou: abra a boca, profetiza. Sabe o que acontece? Deus leva o profeta para ver o caos. O profeta vê o caos e pergunta: pode voltar a ter vida? Talvez o cenário da sua vida hoje seja único e exclusivo para você parar de olhar para fora e enxergar a beleza que existe dentro de você.
Nós estamos muito acostumados com a matéria. Nós estamos muito acostumados com o recurso financeiro, com o sobrenome, com o diploma que eu tenho, com a influência da minha família. Nós estamos acostumados com o médico, com o remédio. E tudo que acontece com a gente, nós olhamos em volta. É um cachorro, pega um pau. Nós procuramos qualquer coisa de matéria. E todas as vezes que tem um recurso aqui fora, você nunca procura o recurso daqui de dentro. Só que vai chegar num lugar que você vai olhar e não vai ter nada além de morte do lado de fora. E talvez o Senhor esteja fazendo propositalmente para você saber que você ainda é morada do Espírito de Deus, que Ele está dentro de você e que há um poder criativo enorme dentro de você. O Senhor quer transformar a sua maneira de enxergar os problemas nessa noite. O Senhor quer mostrar que você, dependendo dEle, pode todas as coisas. Que dependendo dEle você é mais do que vencedor. Para de comentar a realidade. Guarda a realidade para você e profetiza algo. A causa da morte de muitos profetas e da extinção do ministério profético nos dias de hoje é porque muitas vezes nós deixamos de acreditar. Muitas vezes nós vivemos um evangelho teórico. Um evangelho como se fosse apenas um livro de história. Olha, aconteceu no tempo dos profetas, aconteceu no Antigo Testamento, aconteceu na passagem de Cristo aqui. Querido, continua acontecendo. A Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. A Bíblia ela continua viva, ela é o próprio Deus, é o poder de Deus. E nós nele podemos fazer as mesmas coisas e coisas ainda maiores. Basta nos posicionarmos como tais. Chega de olhar para fora. Está na hora de começarmos a olhar para dentro. Às vezes eu fico me perguntando, por que tem gente que se frustra com Deus? É porque às vezes entra para a igreja e acha que não vai ter mais problema na igreja. Acha que porque entregou o coração a Jesus, vai ter uma vida constante, uma vida sem dificuldades. E muitas vezes ter Jesus na nossa vida não é sinal de não ter dificuldades, mas é garantia de poder passar por essa adversidade. Muitos anos atrás, o meu pai fazia parte da administração da cidade que nós moramos. E ele fez um projeto e passou na Câmara dos Vereadores sobre um fest gospel. É como se fosse uma marcha para Jesus, numa proporção menor, porque moramos no interior. Mas muitos cantores foram contratados, era um grande, mega evento para a nossa estrutura. Só que o que acontece? Naquele tempo atrás, o fenômeno El Niño estava rodando e estava atemorizando as condições climáticas, principalmente lá no Espírito Santo nessa época. E nós fizemos todo um trabalho de divulgação, cartazes na época, era muito a moda, não tinha a internet, os flyers, Instagram, rede social, nada disso. Nós fizemos toda uma divulgação, carro de som, cartazes em todas as cidades circunvizinhas. E quando chegou na semana do evento, chuva e chuva e chuva e chuva e nem um sinal de sol. E o evento era sexta, sábado e domingo. A nossa cidade é uma cidade de agricultores. Eu moro na terra do abacaxi. Marataízes é um abacaxi doce, doce, parece que tem mel. Certamente você pode ter escutado uma propaganda dessa. E lá quando chove, todo mundo agradece pela chuva, mas não sai de casa. Se ameaçou que vai chover, ninguém sai de casa. E nós preocupados, os cantores contratados, não dá para voltar atrás, não dá para desmarcar, o que vai acontecer? Eu devia ter 12 para 13 anos de idade. Eu lembro que nós morávamos num apartamento que era o último andar do prédio, então a chuva fazia muito barulho onde nós morávamos. E na quinta-feira à noite, o meu pai entrou comigo, minha mãe e o meu irmão, que é 5 anos mais novo do que eu, dentro do quarto. E o meu pai disse assim: prestem atenção, nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. Eu não vou me preocupar com o evento, eu vou orar ao Senhor agora. Nós vamos dormir e amanhã o Senhor vai nos abençoar durante todo o final de semana. Você acha que eu acreditei? Com 12 anos, falei: tadinho papai,
tanta fé, mas dessa vez não dá. Eu acho que só o meu pai fez a oração de olho fechado, porque eu, meu irmão e minha mãe ficamos olhando para ele tipo assim, bonito, né? Mas nós estamos ouvindo a chuva, trovão, relâmpago, não tem possibilidade. Meu pai orou, levantou e em paz deitou e dormiu. A minha mãe saiu do quarto, o meu irmão logo dormiu. Nessa época eu ainda precisava alimentar meu Tamagotchi, então eu fiquei lá no Tamagotchi, alimentando, brincando, que eu ganhei daqui da 25, Tamagotchi da 25 aqui. Lá eu brincando, lá pelas 2, 3 da manhã, eu dormi e a chuva incessante. Dormi e acordei lá para 8, 9 da manhã, algo assim. E acordei na preguiça e fui procurar a mãe para fazer o leite e o pão. E de repente, na minha cabeça, cadê o barulho da chuva? Aí, aquele meio espírito de Tomé que toma conta da gente, né? Corre na janela, abre a cortina, o céu azul. Não havia nuvem nem do tamanho da mão de um homem. O sol brilhando. Sexta, sábado e domingo. Sem chuva. E muitas pessoas se entregando a Jesus naquele evento. Eu não acreditei. Eu não tive fé para isso. Mas havia um coração profético dizendo: eu sirvo a um Deus que não está restrito às circunstâncias. Eu sirvo a um Deus que pode todas as coisas. Ele manda no vento, Ele manda no mar, Ele manda na água, Ele manda em mim, Ele manda em você. Ele pode todas as coisas. E quando Deus encontra um coração com fé, vivendo num ambiente profético como esse, aquilo que é lançado aqui vira decreto, porque se é ligado na terra, é ligado no céu, e os nossos olhos contemplam as maravilhas de Deus. Você crê nisso? Diz amém. Você não está inserido num ambiente de desordem para ver a desordem, não. Você está inserido nesse ambiente para transformar esse ambiente. Se você não quer ver uma coisa acontecer, não fale sobre isso. Não dê vida a seus pensamentos ruins. Às vezes você se mete numa briga com a esposa e você começa lá: eu estou de saco cheio de você, eu não aguento mais você, eu não quero isso, eu não quero aquilo, seu isso, sua aquilo. E tudo aquilo que você está falando está ganhando vida. O diabo não brinca de ser diabo. Os ouvidos do inferno estão muito atentos àquilo que é liberado. Eu me lembro que estava num encontro com Deus, a nossa igreja trabalha com encontros, e ministrando entre uma palestra e outra, meu telefone tocou. Era uma colega de trabalho que não era cristã à época, e ela me ligou desesperada falando assim: olha, pastor, eu não sei o que está acontecendo, mas a minha mãe, que tem 50 quilos, ela está falando com uma voz grossa, ela está virando o olho, ela jogou 3 homens com um braço só para cima, e a gente não sabe o que está acontecendo. Eu falei: eu sei exatamente o que está acontecendo, mas eu quero saber, quero entender o que aconteceu antes dessa manifestação demoníaca. Ela e o meu pai estavam brigando, e o meu pai um monte de vezes falou assim: mulher, você é o diabo, você é do diabo, e isso e aquilo outro. Ele chamou, ele veio. Simples. O poder da vida e da morte estão na língua. E talvez você não tenha entendido isso. E quantos filhos estão sendo amaldiçoados por seus pais, achando que você está fazendo uma brincadeirinha, seu testinho. Quantas esposas estão sendo amaldiçoadas por seus maridos, e quantos maridos estão sendo amaldiçoados por suas esposas, porque você, profeta que é, ainda não entendeu que aquilo que sai da sua boca determina a sentença e o futuro de alguém. E aí você brinca com as palavras. Se você não quer ver aquilo que o seu pensamento proporciona a você, segura. O fruto do Espírito, o domínio próprio, não é para quando você estiver sentado numa mesa comendo pizza, porque aí você não precisa, até precisa, né, para você não comer a pizza de todo mundo.
Mas o domínio próprio é para um momento em que você estiver irado. O domínio próprio é para quando a situação sair do controle. O domínio próprio é para quando você esquentar. Aquele futebol da igreja que nós sabemos como é que é, né? Quando o irmão dá aquela entrada, é a hora do domínio próprio. Nós precisamos exercitar os frutos do Espírito. Você crê nisso? Diz amém. Amém. Há um poder criativo na sua boca. Eu estou terminando. Gênesis capítulo 1, versículo 4. 3, ele disse: haja luz, houve luz. Versículo 4. Deus viu que a luz era boa. Presta atenção, nós estamos falando de Deus, o Criador, aquele que conhece todas as coisas. Primeiro ele fala, e depois ele vê que é boa. Quando ele viu que é boa? Depois que ele falou. Tem um monte de cenário para acontecer na sua vida que você vai se alegrar, você vai gostar, é aquilo que você sonha, mas ainda não aconteceu porque você não falou. Ainda não aconteceu porque você não liberou nas regiões celestiais uma palavra profética. E aí a Bíblia diz que Deus faz a separação da luz e das trevas. Quer ver acontecer? Fecha os olhos para aquilo que está acontecendo e fala aquilo que você está acreditando. Deus viu que era boa depois que falou. Nem o próprio Deus tinha visto que era bom. Foi só depois que ele falou. Jesus ensina para mim e para você, presta atenção. Querido, aqui é um lugar de maluco. Sim ou não, pastor, eu posso falar isso? Aqui é um lugar de maluco. Não é um lugar, se você for muito certinho, você está no lugar errado. Se você for muito pontinho com pontinho, metódico, você está no lugar errado. Você precisa ser meio maluco. Jesus era. Pastor, que heresia é essa? Jesus falava com o mar, falava com as plantas, falava com o vento, até com o morto Jesus falava. Mas ele mudava a realidade daquilo que ele falava. Quando ele fala com a figueira seca. Quando ele fala com a tempestade para. Quando ele fala com o homem da mão mirrada, ele não fala, nossa, como é mirrada a sua mão. Ele fala, estende a sua mão. Porque ele não fala aquilo que ele está vendo, ele fala aquilo que ele quer ver. E de repente ele vai falar com o morto. Brinquei com a Thalita hoje, eu não disse que eu sou primo do Marcos, né? Do diácono Marcos. Eu sou primo do diácono Marcos e da Thalita, sou primo dele. Eu estava brincando com a Thalita, nós chegamos segunda-feira na casa delas. Marta e Maria disseram para Jesus assim, mestre, já tem 4 dias, não cheira bem, nós estamos lá segunda, terça, quarta, quinta, eles estão assim, já tem 4 dias, amanhã nós estamos indo para Jundiaí, o pai da minha esposa mora em Jundiaí, amanhã nós já tem 4 dias, não dá para permanecer mais. Mas Jesus, quando ele vai falar com o morto, ele não pergunta, você está morto? Está fedendo? Está apodrecendo? Está gostoso ser morto? Jesus diz assim, sai daí. Aleluia. Levanta desse lugar. Todas as vezes que o mestre abre a boca para falar, ele é para falar aquilo que ele quer ver. Se nós somos discípulos, se nós somos cópias de Cristo, se nós somos pequenos Cristos, se nós somos aquilo que é imagem e semelhança, nós precisamos seguir à risca os ensinamentos e o padrão do Senhor. Eu paro de ser um comentarista de realidade e eu me torno um profeta de uma manhã de glória. Amém. Você crê nisso? Diz amém. Amém. Porque olha que ensinamento antes de terminarmos. O texto de Lázaro diz que Jesus chorou. Sim, você já leu isso? É a única vez que aparece escrito na Bíblia que Jesus chorou. É quando Lázaro está morto. A Bíblia diz que Jesus chorou. Nem as lágrimas de Cristo mudaram a realidade de Lázaro. Eu não estou tirando de você o direito de chorar. Eu não estou tirando de você o direito de sofrer com uma perda, com um fracasso, com um erro. Muito pelo contrário, chore. Eu sou chorão. Mas não são as lágrimas que transformam a nossa realidade. É chegar diante do problema e dizer, sai daí, levanta, muda. É a partir de hoje,
não vai ser amanhã. Você crê nisso? Você tem fé para acreditar nisso? Você tem fé para acreditar que pode estar tudo diferente na sua casa hoje? Que pode estar tudo diferente na sua empresa amanhã? Você tem fé para acreditar que você não vai mais cair naquele pecado que te prende há tantos anos, um ciclo vicioso? Você tem fé que Deus pode transformar a sua história hoje? Pastor, se eu tiver de chorar, eu vou chorar. Chore, sinta a dor, sofra, mas tenha fé além da sua dor. Queira mudar além do sofrimento, porque a lágrima não levanta um morto, mas a fé verbalizada é capaz de o fazer. Marcos capítulo 11, e aqui eu termino, versículo 22, a Bíblia diz: respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, diga comigo, tudo. Não, diga tudo. O que vocês pedirem em oração, creem que já o receberam, e assim lhe sucederá. Podemos fazer um ato profético nessa noite. Se coloca de pé no seu lugar em nome de Jesus. Você vai colocar uma mão no seu coração e uma mão você vai pôr sobre a sua cabeça nessa hora. E você vai fazer uma declaração profética comigo em nome de Jesus. Com voz de mais do que vencedor, com pulmões cheios de ar e força na sua garganta, diga comigo assim nessa noite: eu declaro. Não, diga mais forte, diga: eu declaro sobre a minha vida e sobre a minha família saúde plena, paz que excede o entendimento, a minha família com Deus, meus sonhos realizados, minhas conquistas diante dos meus olhos, e a minha vida cheia e transbordante do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplaude a Ele bem forte nessa hora. Presta atenção. O seu passado não determina o seu futuro, mas a sua fé em Deus pode trilhar um caminho novo de paz e de esperança para você. Não é porque até hoje você não viveu uma realidade que você não pode começar a viver a partir de agora. É muito possível que talvez a sua realidade de hoje seja fruto de algo que você falou no passado, porque tudo que plantamos nós temos que colher. E às vezes você está preso a uma palavra de tolice, às vezes você está preso a um momento de ignorância, e todos nós passamos por isso. Mas em nome de Jesus, abra os olhos e os seus ouvidos para viver novidade de vida através da fé, porque o que passou, passou, mas aquilo que há de vir é determinado por aquilo que você semeia nesta hoje. A partir de hoje, eu libero um futuro brilhante sobre a sua vida, sobre a sua casa, e não é um passado de dor e de culpa que te prenderão num lugar de escravidão, mas a glória do Senhor te levará a caminhos mais altos. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que o coração do homem não sabe, não subiu ao pensamento, é o que Deus tem preparado para você. Se você crê nisso, diga amém e aplauda mais uma vez o Senhor em nome de Jesus. Wow.
melhora nela. Começa a fazer igual a Deus. Declare, haja luz. Declare, haja luz aonde há trevas. Ei, eu não estou vendo mais trevas, mas agora pela fé eu estou vendo luz. Se você não consegue enxergar isso, então feche seus olhos agora e fala assim: Senhor, meu casamento estava por fim, mas agora eu não estou vendo mais meu casamento no fim. Eu já estou vendo, Senhor, agora um novo romance no meu casamento. Eu estou vendo agora, Senhor, uma nova conquista da minha esposa, uma nova conquista do meu marido. Oh, Senhor, o meu emprego, Senhor, eu já não consigo mais viver. Senhor, eu não tenho mais esperança. Daqui a pouco, Senhor, você não leva embora. Não, peraí, Senhor. Eu vou fazer o melhor agora. Eu vou viver a minha melhor parte do meu serviço. Eu vou fazer o meu melhor, Senhor, porque agora eu estou enxergando, estou olhando agora com os olhos da fé. Eu não estou enxergando agora com os olhos carnais. Aquilo que é da carne, meu irmão, ela só vai buscar as coisas da carne, mas as coisas do Espírito vai buscar as coisas que é do Espírito. Então que agora a sua fé fortaleça. Que o teu Espírito seja forte agora com uma fé que foi proclamada nessa noite. Uma fé que olha para as trevas e fala: eu não estou vendo as trevas, mas eu estou vendo luz. Eu profetizo luz. E quando eu ver, e quando eu profetizar, nós vamos fazer igual ao Senhor. Deus, como é bom. Como é bom. Como isso tudo é bom. E como eu não vivi tudo isso. Jesus. Oh, meu irmão, creia agora. Que nada é impossível. Declare isso, declare seu coração. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Eis o meu mundo. Declara sua mente, nada é impossível. Declara. Nada é impossível. Nada é impossível para aqueles que têm o poder de chamar de Cristo Jesus. Ei, nada! E nada é impossível para aqueles que têm o poder de chamar de Cristo. Tens o meu mundo em tuas mãos. Eu creio que tu és a mim. A tua vida é tudo, Senhor. Jesus, eu preciso de ti. Nós só precisamos do Senhor Jesus. Nós só precisamos de Cristo. Nós só precisamos do nosso Deus, o autor da fé. Aplauda ao Senhor bem forte, igreja. Aquele que é o autor da sua fé. Aleluia. Seja profeta da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Tiago Farlon, pastor Tiago Farlon. Obrigado, família. Obrigado por ter viajado 12 horas para estar aqui. Calma, você não está cheirando mal. Tive o privilégio hoje de oferecer pelo menos uma gororoba para o pastor Tiago. Foi almoçar lá em casa. Foi um prazer. Perdoe por não ter ficado tanto tempo com vocês, mas igreja, que palavra. Guarde isso no seu coração, como eu guardei no meu. Guarde isso, comece a olhar com os olhos da fé. Comece a ser profeta. Comece a ser profeta da sua vida, da sua família, da nossa geração. Em nome de Jesus, não olhemos agora aquilo que está à nossa frente, mas venhamos a enxergar agora com os olhos de Deus, profetizando. E haverá coisas boas na nossa vida, amém? Fala para o irmão do seu lado assim: haverá coisas boas. Aleluia, aleluia. Quando profetas da nossa vida, haverá coisas boas, amém? Deus abençoe a sua vida. Vamos então finalizar esse culto. Estou muito feliz, essa noite foi muito boa. Feche os olhos. Glória a Deus. Pai, nós agradecemos ao Senhor. Pai, nós não temos palavras, Senhor, para agradecer a tão riqueza de ensino que foi hoje aos nossos corações. Pai, nós saímos daqui impactados, diferentes, enxergando agora, Senhor, de um modo diferente, Pai, sabendo que nós somos profetas.
que nós agora, Senhor, somos profetas de nossa geração, de nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós agora não vamos declarar, Senhor, palavras, Senhor, que nos levem para trás, Senhor, ou que nos deixem estacionados, Senhor, mas nós agora vamos enxergar com os olhos da fé. Nós vamos enxergar, Senhor, aquilo que, Pai, que nós não conseguimos nem apalpar, Senhor, em nome de Jesus, porque o Senhor, Pai, tem muito mais do que nós imaginamos, porque essa, Senhor, a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. O Senhor já sonhou coisas boas para nós. É nós, Senhor, que não conseguimos sonhar, Pai, mas nesta noite nós vamos conseguir sonhar. Nesta noite, Senhor, a partir de hoje, Senhor, nós vamos conseguir, Pai, ver, Senhor, o vale de ossos secos de modo diferente. Nós vamos conseguir ver, Senhor, soldados voltando à vida. Nós vamos enxergar, Senhor, de modo diferente a nossa vida, porque o Senhor está à frente dela, e a nossa fé, Senhor, está firmada em Ti. Em nome de Jesus, Pai, leva-nos em paz e segurança para os nossos lares. Em nome de Jesus, Senhor, pela fé nós declaramos que a nossa noite será uma noite memorável, Senhor, de sono. E assim, Pai, dá a cada um aqui o descanso necessário, em nome de Jesus. Que nenhum homem mau, que nada, Senhor, acidente venha acontecer na nossa vida, para os nossos lares. Guarda o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações e a comunhão do Espírito Santo, que estão com todos agora, que tem esta fé de enxergar além, em nome de Jesus. Todos digam amém.